Oi, nono ano, bom dia. Continuando o nosso conteúdo de radicais, na página 80, nós vamos entrar em simplificação de radicais, tá? Simplificando radicais nada mais é do que simplificar a raiz quadrada, tá? Lembrando que agora a gente trabalha com raiz quadrada, raiz cúbica, raiz de índice 4, índice 5 e assim por diante, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente aprende a simplificar, estamos aqui na página 80, é extração do fator do radicando. Como que eu faço para tirar o número da raiz se de repente eu não sei e não quero fazer por tentativas? Ou como que eu posso chegar o mais próximo possível de um número natural de uma raiz não exata? Então vai ficar assim, gente, ó. Eu tenho um exemplo aqui, ó, raiz cúbica de 216. O meu objetivo aqui é decompor o radicando em fatores que apresentem o expoente igual a um índice. Como assim? A gente pega o número que está dentro da raiz, o 216, e nós vamos fatorar esse número. Nós vamos tirar, na verdade, gente, fatorar é tirar o MMC, tá? Então, para fazer MMC, vocês têm que lembrar algumas regrinhas básicas. Por exemplo, quais são, né, os números primos? O 2, o 3, 5, 7, 11, 13, tá? É uma sequência de números infinitos, tá? Vocês precisam pelo menos guardar na cabeça, isso daqui já ajuda bastante. Outra regrinha, se o meu número é um número par, e esse aqui é par, eu começo a fatorar pelo número 2. Então, vamos lá. Fatorar é fazer a divisão. 216 dividido por 2 é 108. Se o número é par, continua pelo 2. 108 dividido por 2, 54. Se o número é par, continua por 2. 54 dividido por 2 dá 27. 27 não é um número par, pois termina com 7. E aí, como que eu faço para saber se ele dá por 3? Duas regrinhas, gente. 27 tem na tabuada do 3? Tem. Outra forma, somos dois números, ó. 2 mais 7 é 9. Tem 9 na tabuada do 3? Tem também. Então, vamos fatorar pelo 3. Lembrando que as continhas de divisão não precisa constar aqui, tá? Vocês podem fazer essa parte em rascunho. O MMC não quer, o objetivo do MMC é fatorar, não é fazer a divisão aqui no exercício. Então, 27 dividido por 3 dá 9, continua por 3, né? Pois 9 tem na tabuada do 3. 9 dividido por 3 dá 3, continuamos pelo 3, e 3 dividido por 3 dá 1. Bom, o MMC, gente, fatorar o número é chegar até o número 1. Chegou no número 1, acabou. Então, o que eu vou fazer agora? Tá vendo que aqui é uma raiz cúbica? Eu vou abrir aqui uma raiz um pouquinho maior, vou pôr o númerozinho 3 aqui, e como ela é uma raiz cúbica, eu vou verificar se eu tenho grupinhos de 3. Por exemplo, o número 2 repetiu 3 vezes. Então, eu vou colocar o 2 elevado a 3 aqui dentro da raiz, tá? O número 3, quantas vezes repetiu? 1, 2, 3. 3 vezes. Coloco 3 elevado a 3 aqui dentro da raiz. E lembra da regra das propriedades dos radicais? Se o expoente é igual ao índice, o número ou a letra sai para fora da raiz. Então, aqui, ó, aqui é igual, o 2 sai para fora. 3 e 3 é igual, este 3 sai para fora. Sempre lembrando que esses números estão sempre multiplicando. Então, 2 vezes 3 é 6. Significa o quê? Que a raiz cúbica de 216 dá 3. Perdão, dá 6, desculpa, tá? Então, se eu fizer 6 vezes 6 vezes 6, dá 216. Professor, é mais fácil fazer por tentativas. Bom, vocês podem fazer por tentativas, se vocês quiserem. Porém, o que a gente vai fazer, então, quando a raiz, no caso, não for uma raiz exata? Aqui a raiz é exata. Então, a gente simplifica a raiz que não é exata. Então, eu vou colocar mais um exemplo para vocês. Então, aqui eu tenho a raiz cúbica de 81. Esse aqui é o exercício 1 da letra A. É o exercício A. Eu acho que eu vou fazer um só. Vou fazer 2, vai. Fazer A e a B. A raiz cúbica de 81, gente, não tem, tá? Não tem um número que eu multiplique 3 vezes que dê 81. Por exemplo, ó, se eu fizer 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. Se eu fizer 3 vezes 3 vezes 3, vai dar 27. E se eu fizer 4 vezes 4 vezes 4, tá? Se eu fizer 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Se eu fizer 5 vezes 5, 25,
25 vezes 5, 125. Então, passou. Então, por tentativas, é assim que eu faço. Logo, eu percebo que eu não tenho um número que eu repito 3 vezes que dá 81. Então, eu vou simplificar essa raiz para chegar num número mais próximo possível de um número natural. No final, eu explico o porquê. Então, vamos lá. 81. 81 é um número par? Não, pois termina com 1. Então, eu vou começar a fatorar pelo 3. Como que eu sei que eu fatoro pelo 3? 8 mais 1 é 9, correto? Tem 9 na tabuada do 3? Tem, então eu fatoro pelo 3. 81 dividido por 3 vai dar 27. Continuamos pelo 3 porque tem 27 na tabuada do 3. 27 dividido por 3 dá 9. 9 tem na tábua do 3, continua. 9 dividido por 3 dá 3. Então, agora é só fazer o 3 por 3 que dá 1. Gente, eu sei que MMC vocês têm facilidade para fazer, tá bom? Pelo menos os alunos que estão comigo há bastante tempo, então eu sei que essa parte aqui para vocês é tranquila. Então, o que vai mudar aqui, ó? Como que eu vou simplificar essa raiz cúbica de 81? Abre a raiz com o índice dela. Como é 3, eu vou pegar os meus números que repetiram 3 vezes. Ah, mas o 3 repetiu 4, então eu vou juntar ele em grupinho, ó. Grupinhos de 3, tá vendo? Então, aqui o 3 repetiu 3 vezes. Vezes esse 3 que está sozinho, uma vez só, tá? Por que eu faço isso? Porque eu aplico aquela regrinha. Índice e expoente igual, o número sai para fora. Agora, esse 3 elevado a 1 não pode sair para fora da raiz, ele vai continuar aqui dentro, tá? Então, o resultado da letra A do exercício 1, simplificando essa raiz, fica 3, raiz cúbica de 3 com o radical 3 dentro, tá? Eu sei que é um pouquinho estranho, tá? Mas isso aqui é simplificação. A simplificação é esse daqui, ó. Por que a gente faz isso, gente? Se vocês têm a calculadora e pode fazer isso aqui na calculadora e chegar um número decimal. Bom, antigamente não existia calculadora, então o que os matemáticos faziam? Eles faziam essa fatoração para chegar no menor número possível, para chegar no número mais fácil possível para eles localizar, por exemplo, numa reta numérica, tá bom? Para se trabalhar com medidas, tá? Então, vocês têm que aprender a fazer a simplificação também, tá? Eu vou fazer a letra B também do exercício. Então, a letra B é uma raiz quadrada de 192, tá? Não tem raiz exata de 192, então nós vamos fatorar, vamos tirar o MMC de 192. Bom, como o 192 é par, pois termina com 2, eu começo a fatoração pelo 2. 192 dividido por 2 vai dar 96, tá bom? 96 é par, continua pelo 2. Pessoal, se alguém tiver dificuldade em MMC, pode me mandar uma mensagem privada, tá? Que eu mando um vídeo só sobre MMC para aquele aluno que precisar. Eu mando só para ele, ninguém precisa nem ficar sabendo, tá bom? Caso vocês tenham vergonha de falar que não sabem MMC, tá bom? Tá? Lá na plataforma a gente tem a opção de mandar vídeo ou atividade só para um aluno em específico, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida em específico, é só vocês me falar que eu atendo a dificuldade de vocês, tá bom? Então, continuando, ó, 96 dividido por 2 dá 48. 48 é par, continua por 2. 48 dividido por 2 vai dar 24, tá bom? É par, continua. 24 dividido por 2 dá 12. 12 dividido por 2 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. E agora, somente o número 3 para fatorar o próprio 3, tá bom? Mas agora, gente, nós vamos abrir aqui, ó. Vou abrir aqui na frente. Significa que eu não tenho raiz cúbica, eu tenho raiz quadrada. Então, eu vou pegar os números arrumando eles em grupinhos de 2. Então, ó, aqui eu tenho um grupinho, aqui eu tenho outro, e aqui eu tenho outro. E o 3 sobrou. Então, eu vou pegar esse grupinho aqui, ó, 2, que repetiu 2 vezes. Pego esse segundo grupinho, 2, também repetiu 2 vezes. 2, que repetiu 2 vezes. Por quê, gente? Como é raiz quadrada, eu tenho que agrupar todos de 2 em 2. O número que sobra sozinho, coloca 3 elevado a 1. Lembra que todo número que tem índice expoente igual sai para fora? Então, esse 2 sai para fora, este 2 também e esse 2 também.
E o 3? O 3 não. O 3 continua porque ele tem expoente diferente do índice, tá? E aí multiplica, gente. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Isso aqui é igual a 8 raiz de 3, tá? Então, vocês vão fazer o exercício 1, letra A e B eu já fiz, vocês vão fazer letra C e letra D, e eu vou explicar como que vai fazer o exercício 2. No exercício 2, transformar cada expressão em um único radical. Então, gente, quando vocês tiverem raiz dentro de raiz, primeira coisa é multiplicar os índices. Então, ó, 3 vezes 4, 12. Então, eu tenho uma única raiz, o índice 12 com 27 dentro. Bom, gente, não vai ter nenhum número que eu vou fazer 12 vezes para dar 27. A gente pode fatorar o 27. O 27 só dá para fatorar por 3, porque é o número, o 27 tem na tabuada do 3. 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, eu consigo reescrever isso aqui também. Então, eu tenho uma raiz de índice 12. E posso colocar quantas vezes aqui, ó? 3, que repetiu 3 vezes. Por que eu faço isso? Porque agora eu posso aplicar aquela regrinha de quando eu divido o índice e o expoente, tá? Eu vou pegar o índice, que é 12, e vou dividir por 3. E esse número que tá aqui dentro, 3, também vou dividir por 3. Sempre pega o índice e divide pelo expoente. Então, ó, 12 dividido por 3 vai dar 4. 3 dividido por 3 dá 1. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Em vez de eu ter uma raiz de índice 12, eu tenho uma raiz de índice 4. E aí, o 3 continua. E aí, em vez de eu ter um expoente 3, eu vou ter um expoente 1, tá? Não dá para eu extrair essa raiz. Eu já simplifiquei o máximo possível. Então, no exercício 2, porque o vídeo já tá ficando muito longo, vocês têm que simplificar, têm que aplicar todas as regrinhas. Gente, a primeira dica, multiplicar todos os índices, tá? Depois vocês fazem a fatoração, verifica se dá para dividir índice por expoente. E na live eu vou fazer a correção desses exercícios. Eu não vou passar mais porque esse exercício aqui eu não vou solicitar mais, porque esse exercício aqui ele já é grande e vai até a letra H, tá bom? Então tentem fazer e mandem as dúvidas para mim, tá bom, pessoal? Bons estudos!